Vamos ver esse trechinho aqui do vídeo e depois a gente... Matrix é um sistema, Neo. Volta. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Matrix é um sistema, Neo. Beleza. Pode acender as luzes aí, por favor. Gente, eu trouxe esse videozinho só para poder trazer uma referência para quem não tem. Alguém já tinha assistido esse filme Matrix antes? Alguém já tinha assistido? Quem nunca tinha assistido, então foi importante, tá vendo? Porque eu posso fazer uma referência aqui e de repente você não saber. Esse é um filme chamado Matrix, um filme muito bom. Recomendo que se assista, recomendo. Principalmente o primeiro, se eu não me engano são 3. Como é? São 4. Mas eu recomendo mais o primeiro. Os outros estão meio bagunçados, mas o primeiro é muito bom. O tema da nossa mensagem de hoje é esse aqui, pessoal. Bugando o sistema. Vamos dizer juntos? Bugando o sistema. Quem mexe com computador já deve estar familiarizado com essa tela azul aí em algum momento da sua trajetória. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus 5, a partir do verso 38 até o verso 48. Mateus 5, do 38 ao 48. Podemos ler? Se você não tiver uma Bíblia, na tela aqui também vai ter o texto. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém te ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e o quê? Odeie seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre bons e maus, e derrama chuvas justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, o vosso Pai celestial. Amém, gente?
Eu vou precisar de auxílio, eu vou trocar o microfone. Preciso de um microfone aqui, esse aqui está falhando demais. Não. Ok, beleza. Senhor, fala conosco na Tua palavra. Faz-nos internalizar aquilo que o Senhor deseja colocar nos nossos corações hoje. Que o Teu Espírito também paire nesse lugar, Senhor. Toque cada coração, toque cada vida, Senhor, porque hoje é dia da gente sair daqui transformado e também, Pai, com esse desejo, Senhor, de bugar esse sistema maligno que está nesse mundo, Senhor. E o Senhor confiou a nós essa missão. Foi essa missão que o Senhor deu ao Teu Filho quando Ele veio. Ele veio destruir as obras do inimigo. E aqui estamos agora também como Teu povo, com esse mesmo objetivo. Então, nos ajude, Senhor, a viver isso. Que a Tua palavra nos conduza nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas em amor. Deus criou tudo perfeito em amor. Mas o pecado entrou como um vírus e bugou o sistema de Deus. E Deus agora conta conosco para sermos o bug do bug, os transformadores disso tudo. Deus agora chama a gente a resgatar a vida em amor que Deus quer que a gente viva. E quando eu falo isso para vocês aqui, é porque eu estou desafiando a gente a não simplesmente levar essa mensagem como uma coisa teórica, mas que a gente saia daqui hoje com uma intencionalidade de ministrar e de transformar o mundo que está aí fora, a começar de nós. Imagine algo perfeito que Deus fez e, de repente, tudo vai por água abaixo. Deus enviou Jesus para que eu e você possamos tocar essa realidade. Possamos mexer com essa realidade. Transformar o mundo ao nosso redor. Quantos, quando olham em sua volta, conseguem perceber que tem alguma coisa errada nesse mundo aí? Tem ou não tem? Você percebe que falta amor? Percebendo isso? Que está faltando amor? A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Essa semana um dos tópicos que vieram mais à tona são os bebês reborn e os pais e mães de pet. De como os animais e até agora também bonecos estão se tornando centro na vida de pessoas. Eu não estou falando de pessoas, que aqui na igreja tem pessoas que gostam da causa dos animais, não estou falando disso, estou falando de uma postura idolátrica com animais, que não pode acontecer. E agora com bonecos. Tudo isso você pensa que é amor, mas não é. Na verdade, é uma distorção, é uma corrupção do amor verdadeiro. As pessoas estão procurando lugares ou objetos ou coisas onde elas possam devotar o amor, mas não da maneira como Deus queria, não da maneira como Deus desejou, mas a sua própria forma, do seu próprio jeito. Mas o jeito da gente não é. O jeito da gente não é o jeito de Deus. O jeito da gente é corrompido, é imperfeito. E é por isso que Jesus teve que vir. E Deus buga completamente o sistema, porque até os religiosos da época, que tinham alimentado uma expectativa de um determinado rei, de uma forma, pungente,
Nasceu humilde, numa manjedoura, num lugar onde ninguém imaginaria que poderia vir um rei. Ainda mais o rei de todo o universo, como Jesus é. Dê a ele glória. Jesus buga o sistema quando faz aquele homem tão simples ser usado por ele para a salvação da humanidade. Jesus veio bugar o sistema maligno com o quê, gente? Com amor. E ele nos convida a sermos também bugs vivos nessa matrix de trevas. Foi por isso que eu usei a referência antes, para poder colocar vocês nisso. Quando esse termo Matrix aí aparece, esse Keanu Reeves aí que faz o papel de Neo naquele filme, é porque dentro do filme mostra que todo esse mundo é um sistema projetado para manter as pessoas o tempo todo enganadas, inconscientes da verdade daquilo que precisa ser vivido. E hoje, infelizmente, até os servos e servas do Senhor, que deveriam ser sal e luz nesse mundo, estão sendo embebedados, embriagados por esse sistema e se permitindo ser levados por isso. Onde o que tem valor é o que não tem valor. E aquilo que deveria ter o valor para nós, porque é o que tem valor para Deus, está sendo deixado de lado. Está sendo esquecido, está sendo desprezado, que é o ser humano. Eu pergunto para vocês, está certo isso, pessoal? Não. O mundo não está certo. Mas não devemos nós, como igreja de Cristo, como servos e servas de Deus, sermos pessoas que vão se desplugar desse sistema e viver a vida que Deus tem para nós? Será que a gente vai lidar com o nosso tempo do mesmo jeito que as pessoas do mundo lidam com o seu tempo? Ah, porque a vida está uma correria, não consigo vir no culto. Será que você não tem mesmo tempo ou você não está priorizando o tempo para Deus? Será que a gente vai lidar com grana do mesmo jeito que o mundo lida com grana? Será que você vai ter o mesmo apego às coisas materiais e terrenas como as pessoas do mundo têm? Não estou dizendo que você não possa ter sua vida, trabalhar, ganhar seu dinheiro, ganhar bastante dinheiro, ofertar, doar, ter uma vida arrumada, organizada. Não estou falando disso, não. Eu estou falando dessa loucura que o mundo vive em torno de grana, de dinheiro, de posses, de crescimento, o tempo todo uma agonia, um coração perdido. A palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas parece que as pessoas estão esquecendo disso. Elas estão invadidas. Em vez delas serem um bug do sistema, o sistema já bugou elas. Já trouxe elas para dentro e vai sugando a alma de cada uma delas para sustentar o próprio sistema. Vai fazendo com que cada pessoa se torne um sustentador desse sistema maligno. Mas a igreja do Senhor, os servos e servas do Senhor vão ser assim? A palavra do Senhor diz que o diabo levou Jesus a um lugar muito alto. E apontou os reinos desse mundo para Jesus e disse: tudo isso te darei, só com um detalhezinho. Uma coisa simples, não vai te custar nada. Só falta, tu só precisa se prostrar e me adorar. Irmãos, olha o que diz João 5, primeira carta de João 5,19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Primeira carta de João 5,19. Olha só. Sabemos o quê? Que somos de Deus. E que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vamos dizer todos juntos aqui pela tela? Sabemos que somos... Quantos aqui sabem realmente que são de Deus? Não, eu estou falando, porque não parece que a sua reação foi boa. Eu estou perguntando, vou perguntar de novo.
Quantos aqui sabem que são de fato de Deus? Levanta a sua mão, quero ver quem é que sabe que é de Deus. Se é de Deus, então você não pode viver de conluio com o quê? Com o mundo. Porque o mundo todo jaz em quem? Jaz significa, não jaz, música que eu gosto também muito, mas jaz, J-A-Z, significa estar sob o poder do maligno. Aí você está no teu trabalho, os teus colegas de trabalho se comportam de uma forma e você se comporta do mesmo jeito, então você está de conluio com o poder das trevas, com o poder de Satanás. Ou a gente é luz, ou a gente é trevas. Ou anda no caminho de Jesus, ou está andando no caminho de quem? Do capiroto, do cabeça amassada, do pé rachado. Entendeu? Ou você só tem 2 caminhos para andar, não existem 3. E a gente precisa escolher na nossa vida o que queremos. Como iremos nos conduzir? A quem iremos servir? A quem iremos dar a nossa vida? A quem empregaremos o nosso tempo? E Jesus te chama, me chama para isso. E Ele está disposto a ensinar a gente a viver dessa forma. Porque eu vou dizer, quando a gente é concebido, a gente já é concebido com essa naturezazinha maligna, ruim, os pecados já vêm. Basta você ter uma idadezinha, já começa a aparecer. Mas quando você é nascido de novo em Cristo, você recebe o Espírito Santo e você é feito uma nova criatura. Então você é filho de quem? Repete para mim. Você é filho de Deus ou de Belial? Você é filho de Deus ou filho do diabo? Da verdade ou da mentira? Da luz ou das trevas? Da ira ou do amor? Você é filho das filosofias desse mundo ou do que diz a palavra de Deus? Você é filho das ideologias desse mundo ou da palavra de Deus? Você é servo e vive debaixo da ministração e do controle do espírito do anticristo que anda nesse mundo ou debaixo do Espírito Santo de Deus? Você é filho das religiões humanas ou filho e filha de Deus por Cristo Jesus? Quem são os filhos de Deus? Abrem João, capítulo 1. O mundo jaz no maligno. Todo santo dia. Nós somos propostos a viver de uma vida. O mundo está vivendo sexualidade, intimidade, homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher. A palavra tem algo a dizer. Você está vivendo conforme o mundo ou conforme o que a palavra de Deus diz? Você é filho de quem? Tem que se perguntar isso. Aí, beleza. Quer apostar na sua razão, naquilo que você acha? Você pode, porque Deus te deu liberdade para isso. Mas fere o coração do Pai e não vai trazer frutos positivos para a sua vida. Procura andar em obediência à vontade de Deus. Amém ou não? Procura andar em obediência. Ah, Alex, eu não sei o que fazer, porque eu estou com tanto problema lá em casa. Ame. Seja o bug do sistema de ódio, de ira, de perseguição, de traições. Seja o bug do sistema. Seja alguém que vai contrariar. Ah, porque lá no meu trabalho todo mundo me persegue. Ame. Ame. Perdoe. Ah, mas o que fizeram comigo é imperdoável. O perdão serve exatamente para aquilo que é imperdoável. Porque se a pessoa pudesse pagar, não precisaria de perdão. Mas tudo que cometem com a gente, para a gente se torna impagável, não é, pessoal? E por isso precisa ser o quê? Fala aí, precisa ser o quê? Perdoado. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Alex, todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Porque Deus os criou. E Deus tem um direito sobre a vida de qualquer ser humano, de tudo que existe, porque foi Deus quem criou todas as coisas. Então, se Deus quisesse dizer assim, gente, hoje deu. Ele estaria em todo o seu direito.
No entanto, Ele é um Deus amoroso, misericordioso, paciente e que deseja salvar. E é por isso que eu e você estamos aqui, por causa que fomos alvo dessa misericórdia de Deus. E se ainda não fomos consumidos, é porque Deus tem algo na minha vida e na tua ainda para cumprir nesse mundo. Quantos entendem isso? Diga, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Pai. Usa-me. Usa-me. Olha só. Quem são eles? Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem de homem algum, mas nasceram de quem? De Deus. Cadê os nascidos de Deus nessa casa aqui nessa noite? Eu quero saber, você está bugando o sistema ou você está indo com o sistema? Eu quero saber, você anda como todo mundo anda ou você anda como um filho, uma filha de Deus? Você é luz aonde você está ou você já se corrompeu também? Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de conserto na presença de Deus. Se você tem se corrompido com as coisas desse mundo, faz conserto com Deus hoje aqui. O Senhor é perdoador. Levanta daqui hoje para dizer assim, olha, não mais. Não mais, eu não vou agir mais desse jeito. Não mais, eu não vou me deixar me corromper. Porque tudo que o inimigo quer é ter mais um na fogueira maligna que ele tem nesse mundo, nesse sistema. Ele quer contar com cada um. É como aquele cara do filme ali disse, ou você é um dos nossos, ou vai ser o quê? Um deles. Ou você está com Cristo e vai viver com Cristo e ser luz nesse mundo, ou você é trevas. E vai ser trevas aonde você estiver. E vai servir os propósitos do adversário e não os propósitos de Deus. Não. A gente precisa ser o bug do sistema bugado. A gente precisa ser restaurador daquilo que Deus tem nesse mundo. E Deus quer que a gente viva o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto que nós lemos de Mateus, ele é interessante. Mas tem um texto que eu quero ler com vocês. Porque quando a gente lê esse texto de Mateus, às vezes eu mesmo já, assim, muitas vezes me vejo pensando assim, e talvez você pense assim, fala assim, então eu vou ser um otário, né? Alguém se sentiu assim quando a gente lê o texto? Porque a pessoa fala assim, ó, se alguém te bater numa face, dê a outra. Eu sou otário? Se bater na minha face, vai receber. Tu é filho de quem? Tu é filha de quem mesmo? Estou vendo gente chega inquieta na cadeira, balançando, se balançando todo, tremendo. Já está nervoso, nervosa. O espírito que habita em você é o espírito de quem? É o Espírito Santo de Deus. E Ele te chamou para isso. Agora, sabe o que é? A nossa carne, ela puxa para isso. Puxa para o pecado. Puxa para servir à vontade da carne. E existe uma luta dentro de nós acontecendo. Para saber quem vai estabelecer o domínio, quem vai controlar as nossas decisões. É o Espírito Santo ou é a carne? Precisa ser o Espírito de Deus. Amém, gente? O texto que eu quero ler com vocês. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Caminha com ele 2. Se alguém brigar com você e quiser tirar tua túnica, dê a túnica e também a capa. Poxa, então eu vou ser otário. Aí, na verdade, o chamado de Jesus é para a gente ser otário, né? Não é bem isso. Tem um texto que tem ministrado ao meu coração esses dias e eu quero compartilhar com vocês. João capítulo 10. Versículo 18.
Vamos ler o 17 e 18, porque eu acho que essa versão está meio... Aqui, Olha o que Jesus diz em João 10, 17 e 18. Diz assim, ó. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou... Fala aí de novo. Eu dou a minha vida. Fala aí. Olha o que é que Jesus está dizendo. Por isso é que o Pai me ama. Poxa, de várias razões que tem para o Pai amar, olha o que é que Jesus falou. Por quê? Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Irmãos, esse texto, essa palavra, ela é tão profunda, ela corta tão fundo, que se você permitir, Deus vai mudar a tua trajetória hoje aqui. Às vezes a gente tem uma perspectiva vitimizada sobre a vida. Porque a vida, quando você intenta bugar o sistema, sabe o que é que vai sobrevir a você? Lutas, perseguições, dificuldades. O mundo jaz em quem? No maligno. Então, quando você decide dizer assim, olha, eu vi, Deus me fez nova criatura, eu vou servir o propósito de Deus, o que é que vai vir para você? Aplauso? Aplauso? Não. Vai vir luta, dificuldade, perseguição, até gente da tua própria casa, principalmente os de dentro da própria casa. Vão se levantar, vão fazer piadinha, chacota, ó o crentezinho, olha a crentezinha. Vão fazer, sabe o quê? Ficar espizinhando e apertando os seus botões para você estourar e dar mau testemunho. Vão fazer várias coisas. Colegas no trabalho, pessoas que vão ficar olhando e falando, não, isso aí não deve ser verdade, ele não age assim. Ela não age assim. Quero ver qual é o limite dele. Quero ver qual é o limite dela. Eu quero ver se eu fizer isso aqui, se fulano vai continuar crente como ele é. Olha que eu estou falando somente das coisas de fora, que acontecem no nosso dia a dia. Mas o sistema começa sendo bugado aonde? Aqui dentro. Quando a gente renuncia os nossos altares de idolatria dentro da nossa própria vida. Cada altar de idolatria levantado dentro da tua vida serve, sabe a quem? Ao diabo. Você está indo na direção onde ele está? Apontando. Você está vendo aqui, Jesus? Você está vendo os reinos desse mundo aqui? Tudo, está vendo? Tudo meu. Irmãos, a gente sabe que o lastro da palavra, o que é que a palavra diz? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele... É o que diz a palavra. Mas o sistema que está rodando e que tem todo esse processo aí mundo afora, pertence a quem mesmo? Ao maligno. E aí ele diz, está vendo tudo isso aí? Tudo isso eu vou dar para você. Só é você prostrar, se prostrar e me adorar. Jesus Cristo diz, ô Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu não vou servir você nem a sua vontade, não vou me dobrar diante do que você quer. Qual é o altar de idolatria que está na tua vida hoje? É um relacionamento? É a pornografia? É o amor ao dinheiro? É uma falta de perdão? É uma mágoa que você adora, idolatra dentro do teu coração e vem retendo essa pessoa? Às vezes a pessoa já até morreu e você continua ainda com ódio dela? Ah, como eu queria que a pessoa levantasse de novo porque eu matava de novo. Está repreendido em nome de Jesus. São altares. São coisas que vão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Seu casamento é um ídolo? Porque o casamento pode se tornar um ídolo.
Seu trabalho é um ídolo, sua carreira é um ídolo. É um altar que precisa ser derrubado. Quem está em primeiro lugar na tua vida? Quem rege a tua vida? Quem faz você fazer as escolhas? Que base você toma para fazer suas escolhas? Se não for o Senhor, vai ser qualquer outra coisa. E qualquer um desses altares vão fazer você se dobrar diante do inimigo que está operando nesse sistema aí. Ou seja, você se tornará parte do sistema e não o bug do sistema, que é onde a gente quer ministrar e chegar. Jesus, ele quebrou o ciclo do mal. E seu chamado para nós também é esse. Quando esse texto que nós lemos de Mateus fala assim, olha, se te baterem no rosto, dê a outra face e tal. Quando ele fala todas essas coisas, ele está dizendo assim, olha, saia de uma perspectiva vitimista diante da vida e entenda que há um chamado de Deus para você amar, e você está fazendo isso porque você está dando a sua vida e não porque tem alguém tirando de você. Eu, como pastor, converso com muitas pessoas no meu dia a dia. E muitas vezes eu percebo que um dos maiores problemas das pessoas não são os problemas que elas têm, mas a maneira como elas encaram os problemas que elas têm. Porque muitas vezes elas acham que tem pessoas em volta dela, tirando a vida dela o tempo todo. Ah, eu poderia ter uma vida assim, assado, mas tem fulano que estão impedindo que isso aconteça. Esse é o pior desastre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Ela perder de vista que não é ninguém que tira a vida, mas a gente que mesmo que a dá. E eu quero te chamar nessa noite para você ouvir as palavras do Senhor Jesus. Porque Jesus disse assim para nós. Essas palavras são dele, exclusivas dele. Mas ele disse assim para nós. Qualquer que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que entregar a sua vida por amor de mim, esse a achará. Achará o quê? A verdadeira vida. A gente só encontra a verdadeira vida quando a gente decide dar a nossa vida em amor. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Eu creio que essa semana vai ser uma semana que vai transformar as nossas realidades. Quem sabe essa cidade vai ser mexida essa semana por causa de servos e servas do Senhor que vão tomar atitudes diferentes essa semana aqui, a partir dessa palavra. E eu não estou falando para ser essa semana, eu estou falando que é para ser a partir de agora. Porque as realidades não vão mudar, elas vão estar diante de nós. Quem tem que mudar é a gente. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque a mudança que Deus requer é em nós. Será que você vai continuar vivendo como o mundo vive e se alimentando disso e não se arrepender? Se arrepende do teu pecado. Refaz a tua aliança com Deus. Santifica a tua vida e veja os milagres que Deus vai operar na tua vida. Renuncia às bandejas que o inimigo coloca diante de você. Quando o inimigo estava lá tentando Jesus, ele falou, você está com fome. Transforme essas pedras em pães. Transforme pedras em pães. E nós estamos fazendo exatamente isso. O tempo todo estamos transformando pedras em pães. Estamos pegando o que não era para ser e dando o nosso jeito para fazer ser. E não estamos esperando em Deus para que Deus envie os anjos para nos servir, como aconteceu com Jesus. Jesus rejeitou. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois de toda essa tentação, quando o Senhor reprimiu Satanás, sabe o que foi que aconteceu? A palavra do Senhor diz, vieram anjos do céu e o serviram. Quantos creem que Deus vai servir você? Mas quantos creem que isso só vai acontecer depois que você renunciar a cada bandeja que o diabo colocar diante de você? Só vai acontecer isso se você renunciar o que o sistema está propondo. Se você for um que vai no sistema, você não vai ser servido pelos anjos de Deus. Agora, se você estiver disposto a renunciar ao que esse sistema mundano, maligno, está operando nesse mundo,
você vai ver a provisão sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Aleluia. 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 Jesus quebrou esse ciclo. Você vai continuar dando voltas no deserto? E toda vez que bate a fome, você vai para a mesma bandeja que o inimigo te serve? Renuncie isso e você vai ver o que Deus vai colocar na tua frente. Você pensa que você precisa viver como o mundo vive para você melhorar de vida? Não. Deus tem um caminho para você. Você acha que você precisa renunciar a um culto, um dia na semana, para você vir 2 horas cultuar o Senhor, porque você está muito cheio, muito cheia? Isso é um auto-engano muito grande. Deus é digno da nossa prioridade, do melhor que a gente pode dar. Deus não é digno do nosso resto, não. Deus é digno da gente dar a Ele o melhor que a gente pode dar. Examine-se. Examine-se. Examine o teu coração. Tem 2 formas de você bugar o sistema maligno. Primeiro, é não dando lenha. Eu achei interessante que... Abra aí Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Olha o que diz esse texto de Provérbios. Gente, vocês leem Provérbios? Vocês sabem que Provérbios é uma fonte de sabedoria fantástica, né? Leia Provérbios. Eu tive uma época que eu lia Provérbios todos os meses, porque Provérbios tem 30 capítulos. Aí você pode ler um capítulo por dia, 31. Você pode ler um por dia, um capítulo por dia, e todo mês você, de novo. É uma das coisas que você pode ler na Bíblia. Mas vamos lá. Provérbios 26, 20. Olha só. Sem lenha, a fogueira se apaga. E sem o caluniador, morre a contenda. A primeira forma é uma forma mais passiva. É quando você não dá lenha para fogueira. Existe calúnia, maledicência, mentira. Disse-me disse. Tem um monte de coisa que acontece nesse mundo que o inimigo ele sai catando quantos gravetos e lenha ele puder para poder o quê? Manter essa chama o quê? Acesa. Vai contar com os filhos e filhas de Deus? É mesmo? Diga não. Diga comigo não. Não pode contar conosco. Ah, porque tem alguém falando mal de fulano, Beltrano, por que você não chega para a pessoa e fala assim, oh, que bom que você compartilhou isso comigo, vamos lá, fulano? Não faz isso não! Bugou o sistema. Ai, foi mesmo, foi, mas me conta direito como foi. Serviu a quem? Ao inimigo. Vamos lá, fulano, vamos lá, fulana. Vamos lá conversar com ele, com ela. Vamos colocar isso aqui na luz. Luz! Luz não! Nós somos chamados para bugar o sistema e não para viver conforme o sistema. E a segunda forma é ativa. É quando Jesus diz assim, vocês são sal e luz. E o sal precisa ter contato com aquilo que precisa ser salgado. E a luz precisa ser colocada no lugar alto para que ilumine a todos que estão em volta. Nós precisamos ser ativos naquilo que estamos vivendo. O mundo tem tentado nos calar e nos silenciar. E muitos que têm aberto a boca, infelizmente, estão abrindo a boca para falar muitas asneiras, porque já não falam mais a palavra de Deus, mas falam as coisas desse mundo, estão alinhados com a pregação do sistema maligno que está aí fora. Então, se no mundo lá fora tem uma pregação
de uma vida para si, já está sendo dado um jeito de você viver para si com uma pregação gospel, uma pregação cristã, que leva o nome de Jesus, mas a vida continua sendo para si. Não é uma vida de renúncia de si mesmo, de entrega em favor dos outros. Lembra quando Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então, o primeiro tapa que você recebe foi alguém que te deu. Sim ou não? Mas a partir do segundo, amigo, não, agora já sou eu que dei. Eu que dei o rosto. Sim ou não? Ninguém está aqui livre de sofrer as intempéries da vida. As aflições, as dificuldades, as perseguições e aquilo que a vida pode produzir. Mas a partir da primeira instância, você já precisa se reposicionar. É o que o texto está nos convocando a fazer. Se alguém te bater numa face, bateu, não bateu? Aí você tomou. Mas o próximo você já não toma. O próximo é você que entregou sua face para bater. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, opa, alguém me obrigou, não foi? Mas a partir disso, já não é mais ninguém que me obriga. Sou eu mesmo que vou. Ah, alguém brigou comigo para tirar minha camisa, não foi? Pronto. Até pode tirar, mas a partir daí, agora quem vai entregar camisa, calça, cueca, capote, ou guarda-pó, ou o que for, sou eu que vou entregar. Porque às vezes a gente não tem condições de prever o que vai nos acontecer. Mas a gente pode tomar uma atitude mediante o que nos acontece, sim ou não? Ah, fulano falou um negócio que me feriu. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tomar uma postura retraída, vitimada diante do que fulano me fez? E vou dizer, eu tenho razões suficientes para poder agora também cancelar fulano da minha vida? Não. Eu vou chegar perto de fulano e vou dizer, e aí? Você falou comigo aquilo, por quê? O que está acontecendo? Em que é que a gente não está conseguindo se dar bem mesmo? Dá a outra face. Ah, porque lá no meu trabalho estão me escravizando, estão pegando pesado comigo e tal, estão exigindo demais de mim. Faça a primeira parte. Ah, estão fazendo? Mas a partir daí fala assim, eu vou dar o meu melhor com isso tudo. A gente tem como bugar o sistema. José foi perseguido pelos seus irmãos, foi enterrado vivo, pode-se dizer, depois foi vendido como escravo. Ao ser vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar desejou José, ficou em cima de José, e José, bugando o sistema, fez o que para ela? Disse, não vou nhanhar com você. Não vou. Ah, mas você tem que vir. E ia para cima, para baixo, e seduzindo ele. Ele, não. Qualquer pessoa do mundo iria fazer o quê? Oxi, venha para cá, minha filha. Oxi. Mas ela armou uma para José. Armou. Acusou José. José acabou preso. José só passou alguns minutos preso. Biblicamente, ele passou muitos anos, né? Só que acontece o seguinte. Para ele, só os primeiros minutos ele estava preso. Porque dentro dele, ele virou a chave. Ele bugou o sistema. Ele diz, eu não estou preso. Eu estou no novo espaço que Deus me concedeu para administrar bem. Olha só como a gente buga o sistema. É o que Jesus está querendo dizer. Às vezes a gente tem um coração murmurante, reclamador, a gente fala disso, fala daquilo, acha ruim o que está acontecendo, fica se questionando, querendo estar em outro estágio, em outra situação. Você precisa obedecer a Deus e servir a Deus na situação que você está, e Deus vai te mover para onde Ele quer que você se mova, para onde Ele quer que você esteja. É assim que funciona. Não é você ficar o tempo todo almejando isso, almeja aquilo, almeja... O homem pode fazer muitos planos, mas a resposta vem de quem, gente? Do Senhor. Então você precisa pegar os teus pés, colocar no chão e dizer, Senhor, foi aqui que tu me plantou? Eu preciso dar o meu melhor aqui, eu preciso me entregar para ti aqui, ó.
na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, aonde for, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso servir ao Senhor aqui, e o Senhor vai mover aquilo que o Senhor tem na minha vida. Não fica rodando e procurando coisas, porque a vontade de Deus está em 1 metro quadrado. Está em você dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Quem era Maria? Uma menina numa vilazinha, sem reconhecimento nenhum. O anjo do Senhor visitou ela e disse, oi, bem-aventurada. Mudou tudo, acabou. Maria se tornou a mulher mais importante da história, inclusive idolatrada por muitos, o que não é certo. Mas a mulher mais importante que a humanidade já teve. Sim ou não? Sabe por quê? Porque ela estava noiva, ela estava com tudo preparado para casar, e depois da proposta que o anjo fez, falou assim, no início ela estava meio contrariada, ela disse, que saudação é essa que você faz comigo? Ah, porque você vai ser mãe do filho do Altíssimo. Como é que vai ser isso? O Espírito Santo vai te cobrir. Você não vai ter relação com homem nenhum. É o Espírito Santo que vai gerar em você. Então, tá bom. Seja feito em mim conforme a tua vontade. Irmãos, até com Deus, a gente está começando a ter uma postura vitimista, murmurante, reclamadora. Ah, eu acho que eu merecia vida melhor. Acho que eu merecia vida melhor. Eu acho que Deus está errado, está errando as contas comigo. Não está não, meu irmão, nem minha irmã. Quem separa o pão nosso de cada dia é Ele, amém ou não? Você come o pão que amassou o diabo ou o pão que o diabo amassou? Responde. Eu como o pão que amassou o diabo, meu irmão. Não o pão que o diabo amassou. Quem bota no meu pão é quem? Deus, meu Pai. É Ele quem faz meu dia a dia. É Ele quem transforma a minha realidade. É Ele quem mexe comigo. É Ele quem faz o que eu preciso viver hoje. Foi Ele que pôs minha mesa hoje. E eu preciso sentar nessa mesa e dizer, Pai, muito obrigado. Vou fazer o melhor que eu posso com isso que o Senhor colocou aqui na minha mesa hoje. Sim ou não, pessoal? Aí a gente que tem uma casa, amaldiçoa a casa que tem. Tem um carro, amaldiçoa o carro que tem. Pô, eu nem tenho um carro, Alex, mas amaldiçoa porque pegou um ônibus ou Uber. Em tudo dai graças, porque uma das coisas que é vontade de Deus e que buga esse sistema é quando você consegue dar graças por tudo, mesmo quando as situações são o quê? Adversas. Eu não estou falando isso como uma fórmula mágica que você faz da boca para fora. Isso precisa ser a nossa atitude aonde? Do nosso coração. E sabe como é que você conserta isso? Se você pensar o seguinte, ó, sabe por que eu estou vivo aqui hoje? Somente graça. Somente misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Quantos vão virar um bug do sistema nessa semana? Quantos vão intencionalmente transformar esse mundo que está aí fora? Sabe, irmãos, a gente pode fazer muitas coisas, por exemplo, no que diz respeito à evangelização da igreja. De projetos fabulosos, ficar no meio da rua, como eu fiquei na micareta ali no meio da rua, balançando uma bandeira, com uma mensagem. Que quando eu cheguei em casa, mesmo sem bandeira, ainda estava assim, ó. Eu passei ainda alguns dias assim, ó. Mas eu vou te dizer, eu conversei com algumas pessoas hoje que estão aqui, algumas pessoas falaram assim, não, eu vim porque fulano me convidou para estar aqui. Quando tem alguém fazendo a obra e pregando o evangelho para os seus amigos, para os seus vizinhos,
É disso que a igreja precisa. A base da evangelização, irmãos, não é projeto de igreja nenhum. Não é projeto evangelista de igreja. A igreja pode fazer e até deve. Mas a base do evangelismo é cada crente sendo sal e luz e sendo intencionalmente um pregador do evangelho. Quantos estão entendendo isso? Deixa eu perguntar o que eu perguntei de manhã. De manhã tinha 17 pessoas. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, essa semana que passou, de domingo para cá, pregou intencionalmente o evangelho para alguém? Pode ser uma pessoa apenas. Levanta a mão, por favor. Pregou mesmo o evangelho. Levanta que eu vou contar, por favor. 1, 2, 3. Não é eu prego. Eu quero saber essa semana. Se você lembra. Se eu for aí perguntar o nome, você vai me dizer? Eu vou aí. Levanta a mão. Me dá o microfone aí, Matheus. Você pregou, você vai lembrar, né? Pregou para quem, Valéria? Luiz. Paula. Foi Rebeca. Rebeca. Você estava com baixou a mão, Alain? Sandra. E você, Dani? Celi. Sério, ela? É. Celi está aqui hoje no culto. Palmas, irmãos. Você pregou para quem, irmão? Anderson. Ana. Para minha turma de sala de aula. Michele. Cadê? Tem mais gente com a mão levantada? Eu vou chegar aí, peraí. Juvenal? Você já está com cara de pastor, viu, mano? Com esse... Ele não tá ou não tá, pessoal? Ele só está andando assim, charmoso. Daniel. Daniel, quem mais? Iveson ali, ó. Ai, desculpa. Bruno e... Bruno e Lana? Passa aqui, gente. E aí, Lu? Tu pegou para quem? Para João, meu filho. Oi, pro próprio filho, viu? Tu, visitante, também pregou? Oi. Breno e Taine, que está aqui. Você trouxe ela com você? Pregou e trouxe? Você trouxe ela? Que coisa. Evangelho não é isso aí, pessoal? Um pregando para o outro. Cadê as mãos? Ali, vamos ali. Aonde? Vamos lá. Para minhas sobrinhas e para alguns colegas de minha filha. Um monte de gente na internet. Ele tá falando, você está falando de que? Redes sociais? Eu quero saber especificamente alguém, lembra? Eu sou um católico, direto. Você? Para minha amiga Mara, de Pernambuco. Para uma amiga de Pernambuco. Cadê? Deixa eu ver. Um monte de gente baixou a mão que eu vi. Isso é para vocês tomarem vergonha. Gilcimar. Gilcimar. Doritos pregou para quem essa semana, Doritos? Vamos ver. Aqui já baixou a mão todo mundo, não foi? Tu pegou para quem, Ivan? Tu pregou para quem, Ivan? O Eriston. O Eriston. O Eriston. Bom, ali, ó, os dois ali, ó, os dois evangelistas do aprisco. Vamos lá. Pegou para quem? Eu preguei na célula da faculdade. Célula da faculdade. Junei. Junei, lembrou? Não? Eu preguei para Fátima. Olha, e mais? Olha, mais mãos levantaram. Gabi, você pregou para quem, Gabi? Celi com Dani. Celi com Dani. Tem mais aqui? Alguém? E tu, Gabi? Francisca. Francisca. E mais, e mais. Vocês também, gente? Oi, Débora. Débora. Gente, vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dos irmãos que compartilharam aí. Quantos entendem? Opa, quem? Ô, minha mãe? Peraí. A senhora pregou para José? Maria pegou para José? Poxa. Um jardineiro? Que coisa bíblica. Meu Deus. Ô, gente, quantos aqui sabem que essa é a forma mais simples, natural e orgânica que o Senhor quer que a gente viva? Quantos entendem isso? Que compartilhar a palavra de Deus é uma missão nossa para bugar esse
sistema, porque muitas coisas estão sendo ditas. As pessoas estão inundadas de mensagens, inundadas de coisas, e nenhuma dessas mensagens vai salvar ninguém, gente. É urgente que eu e você tomemos essa atitude. É urgente que nós possamos ter essa disposição. E a gente se perguntar, e se todos bugassem o sistema maligno com amor? A gente vai ter uma realidade diferente ou não? Vai. Vidas vão ser alcançadas. E novas vidas também vão se entregar ao amor do Senhor e viver esse amor nesse mundo, mesmo que isso lhes custe a própria vida. Porque custa. Custa amar sem ser amado. Perdoar sem ser perdoado. Custa. Custa. Custa você ajudar e não ser o quê? Ajudado ou reconhecido ou agradecido. Custa. Só que é para isso mesmo que o Senhor nos chamou. Quantos entendem isso? Quantos vão sair daqui essa semana com essa disposição no seu coração, em nome de Jesus? Vamos ler um último texto e depois a gente vai orar. Romanos 12. Depois da leitura desse texto, a gente vai orar. A partir do versículo 9, nós vamos até o verso 21. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Veja se isso não é uma contramão do sistema. Vamos em frente. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no Espírito. Amém? Oh, você acabou de ler. Sejam fervorosos no Espírito e dá um amém desse? Vou ler de novo. Nunca falte a vocês o zelo. O zelo é o que? Essa atenção, essa dedicação, essa entrega para as coisas do Senhor. Antes sejam fervorosos no Espírito, amém? Amém. Aleluia. Servindo ao? Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Você quer ver uma coisa que buga o sistema? É quando você persevera, quando todos já teriam desistido. Buga, mexe, quebra tudo. Sabe o que é que buga o sistema? Quando ao invés de se inflamar, você persevera em oração. Quando ao invés de estar triste, você está alegre porque você tem esperança em Cristo, teu Salvador. Amém ou não? Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade. É por isso, irmãos, que a gente é chamado a contribuir na casa do Senhor, porque aqui é um celeiro onde Deus reparte para quem tem necessidade. E tantos que todas as semanas são atendidos nas suas necessidades, através dessa casa, onde você contribui, onde você oferta e traz o teu dízimo. Mas também aquilo que vai além do que você traz aqui. Porque o que você traz aqui é para que haja mantimento na casa, mas você também tem o teu pessoal que você pode fazer na vida das pessoas. E se você não sabia, ter grana trata-se da gente compartilhar isso com os outros. Ter condições significa a gente saber compartilhar com os outros. Estar em acessos, ter dons, talentos ou formações na nossa vida é para que a gente possa servir aqueles que também estão passando por necessidade. E procurem ser o quê? Hospitaleiros. Ou seja, o que você tem não é seu, é nosso. Ah, é meu carro, está chovendo. Algum irmão vai ficar no ponto de ônibus nessa noite? Eu não acredito, porque eu acredito que as vagas disponíveis que tem dentro dos carros que estão, de pessoas que estão aqui, podem levar cada pessoa que está aqui para sua casa, ou não podem?
Ou para que nós temos o nosso carro? É só para nós? Sejam hospitaleiros. Deus te deu para que você administre para o bem comum. Amém ou não, pessoal? Abençoem aqueles que te perseguem. Bugue o sistema. Abençoe-nos. Não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem se vingar. Vamos ler juntos? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Amém ou não? Vamos de novo? Amados, nunca procurem vingar-se, porque se você se vingar, você está indo com o sistema ou bugando o sistema? Você está indo com o sistema. Agora, se você abençoar quem te persegue, quem te feriu, você vai fazer o quê? Bugar o sistema. Você vai andar no caminho de amor que Jesus quer que a gente ande. Mas deixem a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21. Para a gente encerrar todos juntos. Não se deixem vencer pelo sistema, mas vençam o sistema com o bem. Amém ou não? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Baixe sua cabeça por um instante.